You and I go separate ways, 'cause lately I don't feel the way that I used to, that I used to. Segunda lei de Newton. Quando todas as forças de um sistema se equilibram, sua aceleração é nula. Desse modo, a ausência de movimento dos corpos gera uma aceleração nula, pois quando há equilíbrio, a soma vetorial das forças é nula. Oi, eu me chamo Letícia e eu, junto com alguns colegas, vou trazer para vocês um pouco sobre um conteúdo muito interessante da física e da dinâmica, que é abordado várias vezes em vestibulares e em provas, e que é muito interessante de aprender mais sobre mesmo, porque é uma coisa que está muito no nosso cotidiano e que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. É o equilíbrio no corpo extenso. A gente preparou um vídeo da forma mais dinâmica e espontânea possível e esperamos muito que vocês gostem. Então é basicamente isso, fiquem com o vídeo. Vocês já pararam para pensar quem foram as primeiras pessoas a se perguntarem sobre o equilíbrio dos corpos? Bom, meu nome é Micael Henrique e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história da estática. Durante minha fala, eu citarei 4 físicos, sendo eles Aristóteles, Arquimedes, Galileu Galilei e Isaac Newton. Aristóteles foi um físico e filósofo da Grécia Antiga que ficou muito conhecido pelo seu estudo do movimento dos corpos celestes, tá? Aristóteles tinha um pensamento que, presta atenção nesse pensamento, que quando dois corpos colidiam, eles perdiam o movimento, eles paravam. 335 a.C., Aristóteles fundou a sua escola, chamada de Peripatéticas, que logo solucionou um conceito chamado de alavanca, que não foi dado muita importância, porque era um conceito muito básico e novo também, né? Bom, quem veio dar continuidade nesse conceito foi Arquimedes. Arquimedes, um físico, astrônomo, filósofo, engenheiro, matemático e inventor. Ficou muito conhecido pelas suas contribuições na física, sendo algumas delas a lei de empuxo, ele que descobriu a hidrostática, a lei de alavanca, ele foi a primeira pessoa a se aprofundar na estática e muito mais coisas. Bom, focando mais na alavanca, no conceito da alavanca, a alavanca sendo uma das 6 máquinas simples, composta por um ponto fixo, que multiplicada pela força exercida no objeto nele apoiado, tá? Esse conceito da alavanca, ele concentra uma coisa chamada torque, tá? Que vai ser logo explicado em seguida mais a fundo. Bom, para fechar aqui Arquimedes, esse trabalho da alavanca para Arquimedes foi um dos maiores trabalhos em relação à estática, tá? E só para lembrar, esse torque que eu falei, quem descobriu ele foi Arquimedes também. Bom, saindo um pouquinho da Arquimedes e indo para Galileu, Galileu Galilei foi um astrônomo e físico que, diante do pensamento de Aristóteles, ele afirmou uma divergência, teorizando que quando dois corpos, quando dois corpos colidem, eles continuam no movimento, eles não param, eles têm um movimento sim, só que um movimento breve. Galileu Galilei, ele fez vários estudos e vários experimentos. Esses experimentos serviram para Isaac Newton. Sabe Isaac Newton, aquele físico da história da maçã? A maçã cai na cabeça dele? Pronto, esse aí. Ele usou esses estudos e experimentos, Isaac Newton, né, de Galileu, para criar as famosas leis de Newton, tá? Sendo a lei de Newton a lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei de ação e reação, tá? Para fecharmos aqui, essas leis são muito importantes e fundamentais para o estudo do equilíbrio dos corpos. Olá, meu nome é Jairo e agora eu irei realizar um simples experimento para melhor compreensão do conteúdo passado pelos meus colegas. Esse experimento é de simples realização e que necessita de poucos objetos para fazê-lo. Bom, ele pode ser chamado, melhor dizendo, o truque dos garfos. Agora vamos para os materiais necessários para realizar ele. Eu utilizei 2 garfos de alumínio, pois o recomendado é que não tenha nenhum plástico, pois pode alterar, até mesmo dificultar o resultado do experimento. Esses garfos que eu estou utilizando, eles possuem 18,5 centímetros de comprimento e pesam aproximadamente 20 gramas. Bom, além deles, eu também iria utilizar um palito. O recomendado é que fosse um palito de espessura mais grossa, como por exemplo de coquetel. Porém, eu não tenho esse tipo de palito aqui em casa, então eu iria utilizar o que eu tenho. Porém, para poder fixá-lo nos garfos,
eu terei que utilizar com a ajuda de alguma fita. No meu caso, eu iria utilizar a fita crepe, mas pode ser utilizada a fita isolante ou até mesmo a durex, depende do que você tiver aí na sua casa. Bom, além disso, você também iria utilizar uma superfície para ser utilizada como base, seja o seu dedo, uma mesa, um copo, igual eu iria utilizar. Agora vamos para a realização do experimento. Bom, inicialmente nós iremos pegar os garfos, centralizar os seus dentes para poder envolvê-los com a fita, no meu caso com a fita crepe. Ao envolvê-los com essa fita, nós iremos procurar o centro dos dentes para colocar o palito entre eles, igual está demonstrando no vídeo. Ao colocar o palito nos garfos, basicamente o experimento já está pronto. Só necessitamos de localizá-lo em uma superfície, colocar ele no lugar onde ele ficará equilibrado. Ao colocar, vocês podem perceber que os garfos irão começar a girar juntamente com o palito, buscando um melhor equilíbrio. E basicamente é isso o experimento. Bom, espero que tenham gostado e agora fiquem com a explicação mais a fundo desse experimento. Oi gente, meu nome é Hernandes. Meu nome é Raquel. E agora que o experimento dos garfos e do palito foi mostrado pelo nosso amigo Jairo, a gente vai introduzir alguns conceitos básicos que vão ser necessários para a compreensão do fenômeno. Bem, primeiro é necessário entender o que é equilíbrio no corpo rígido e que para que ele ocorra é necessário que haja uma ausência de rotação e de translação com momentos horários e anti-horários de mesma intensidade e soma vetorial das forças igual a zero, implicando no sistema... Ei, calma, a gente ainda nem falou sobre o que é equilíbrio. Para não dar um nó na mente de quem está nos assistindo, acho que é melhor a gente explicar com calma. É verdade. Então, bora de novo? Vamos. O equilíbrio no corpo rígido é o estado onde esse mesmo corpo se encontra em repouso ou num determinado movimento que a gente vai explicar daqui a pouco. Mas bem, para que isso aconteça, é necessário que não haja nenhuma força atuando sobre ele, ou, caso haja, que a soma de todas as forças atuantes seja nula, seja zero, gerando um estado de inércia. Mas ok, caso vocês não lembrem desse conceito, vamos revisar um pouco. Inércia foi uma ideia proposta pelo físico Isaac Newton na sua primeira lei da mecânica, e ela é basicamente a característica de um corpo de permanecer em seu estado de repouso ou de movimento até que uma ou mais forças externas atuem sobre ele. Exemplificando o que o Hernando disse, a gente vai imaginar um ônibus cheio em movimento, cheio de passageiros em pé, certo? Quando ele para, os passageiros eles estão sujeitos a serem empurrados para frente, ou até mesmo a cair. Isso é inércia, pois eles estão em movimento. Isso, e eles permanecem com essa tendência. Logo depois que o ônibus para, eles continuam com a tendência de se moverem. E esse exemplo que Raquel deu, também existem vários outros sobre inércia. Seja quando os corpos estão parados, ou um movimento de velocidade constante, aceleração zero, e em linha reta, que na física é o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme, MRU. Inclusive, tem vários GIFs e animações engraçadas na internet sobre inércia, que vocês podem encontrar. E acredite, vocês vão passar umas horas na internet vendo isso. Certo, existem dois tipos de equilíbrio: equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Exatamente. O equilíbrio dinâmico é aquele do fenômeno que a gente acabou de explicar, o movimento retilíneo uniforme. Ele ocorre quando os corpos estão se movendo em linha reta em uma velocidade constante, aceleração nula. Esse é o equilíbrio dinâmico. Já o caso do equilíbrio estático ocorre quando não há movimento, quando os corpos estão parados, em repouso. Bem,
nesse vídeo inteiro, a gente só vai falar mesmo sobre o equilíbrio estático para explicar o experimento de Jário. Mas antes disso, é necessário entender que para que ele aconteça, tem que ter a ausência de rotação e de translação. Translação. Translação ainda é um movimento no espaço onde todos os pontos de um certo corpo se movem na mesma direção, no mesmo sentido e na mesma velocidade em linha reta. Vamos usar um exemplo de um elevador. O elevador, quando ele sobe, todos os pontos daquele corpo sobem junto. Quando ele desce, todos os pontos daquele corpo descem junto. Certo? Já para o exemplo da rotação, ele não vai no mesmo sentido em linha reta, mas ele vai fazer um movimento circulatório, certo? Podemos usar como exemplo a gangorra, uma roda gigante e rodas de carro. Agora, como as forças atuam sobre esse corpo para que ele esteja em equilíbrio de translação e de rotação? Bem, no caso da translação, é necessário admitir que a soma vetorial de todas as forças do sistema dá zero. Ou seja, relembrando a segunda lei da mecânica de Newton, que diz que força é igual a massa vezes a aceleração, a gente pode dizer que a massa vezes a aceleração vai dar zero, uma força resultante nula. Essas foram as condições para que a translação seja nula. Já para a rotação, a gente vai ter uma ideia de torque ou momento, citada pelo nosso colega Michael. Torque é a grandeza física que mede as forças aplicadas sobre um corpo perpendicularmente a ele para gerar a rotação. Como, por exemplo, abrir e fechar a porta, o sentar na gangorra. Os movimentos das alavancas também, que inclusive estão presentes no corpo humano. Certo. As unidades de medidas do torque é de newtons por metros no SI. Exatamente. E a fórmula do torque é M é igual a F vezes D, onde M representa momento, sinônimo de torque, F representa a força aplicada no corpo e D é sinônimo de braço, que é basicamente a distância entre o ponto de aplicação dessa força e o ponto fixo do corpo, que pode ser, por exemplo, o centro de uma gangorra, o eixo de uma roda de carro, etc. Bem, o torque pode gerar um movimento no sentido horário, que por convenção é negativo, ou no sentido anti-horário, que por convenção é positivo, num corpo. E para que um corpo esteja em equilíbrio de rotação, é necessário que a soma de todos os momentos horários e anti-horários seja igual a zero, ou seja, é necessário que o momento resultante seja nulo. Terminamos! Finalmente! Sim, terminamos! E agora a gente vai passar para a interpretação de equações e leis com alguns diagramas do experimento do palito e dos garfos. Eu sou Luiz Henrique e vou explicar o que acontece para que haja o equilíbrio de rotação e de translação no sistema todo. Para isso, precisamos adotar o ponto de apoio como sendo o ponto de contato entre o palito e o copo ou o dedo. E também analisar a figura geométrica formada pelos garfos. Assim, nós também precisamos entender o conceito de CG, ou de centro de gravidade, que é basicamente o ponto onde atua o peso do sistema e a força que equilibra o peso. Ele se localiza sempre no centro da figura geométrica formada, e é por isso que iremos analisar a figura. Também é importante destacar que nós desprezaremos o peso do palito durante esse experimento. Vemos que a figura geométrica formada pelos garfos trata-se de um triângulo. E como os garfos estão um pouco inclinados para baixo, o CG do sistema fica bem embaixo do ponto de apoio. Assim sendo, o sistema possui um equilíbrio de rotação estável. E explicando resumidamente os tipos de equilíbrios de rotação, vemos que existem 3 tipos: o indiferente, o instável e o estável. O indiferente é quando, ao mover um pouco o sistema, ele não terá o seu equilíbrio afetado. E isso acontece pelo fato do ponto de apoio coincidir com o seu CG. Já no instável, é quando o CG está acima do ponto de apoio, e ao mover um pouco o sistema, ele se distancia ainda mais da posição inicial de equilíbrio. E o estável é quando, ao mover um pouco o sistema, ele tenta voltar à sua posição inicial.
e isso ocorre quando o CG está abaixo do ponto de apoio, que é exatamente o que ocorre aqui. Ao abaixar um dos garfos, rapidamente o sistema tenta voltar à sua posição inicial, e isso também se deve à angulação dos garfos em relação ao seu respectivo peso, que muda e gera um torque que tenta trazer o sistema à sua posição inicial. E vale lembrar que na posição inicial, o torque resultante ele é nulo, afinal de contas, é disso que se trata o equilíbrio estável. Além disso, o que causa o equilíbrio de translação é a normal gerada pelo apoio, que se cancela com o peso dos garfos que atua no CG, fazendo a força resultante no sistema ser zero. Meu nome é o Edson e, como Hernandes havia dito, para um sistema ter equilíbrio de rotação, é preciso que os momentos horário e anti-horário sejam iguais a zero. Quando olhamos para o sistema, percebemos que existe a figura de um triângulo no espaço, com G representando os garfos, B o braço, o vetor P em vermelho a força-peso e P o ponto de apoio. Por consequência dos garfos terem o mesmo braço ou o mesmo comprimento e as mesmas massas, os momentos dos dois são iguais, causando equilíbrio de rotação. Já vimos muito sobre o equilíbrio estático, que meus colegas falaram agora sobre uma das aplicações dele, um experimento sobre. Mas eu, Santino Vinícius, vou falar sobre mais algumas aplicações do equilíbrio estático, só que agora no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O equilíbrio estático, como qualquer outro ramo da física, está muito presente na nossa vida. Em qualquer lugar que a gente olha, nas nossas casas, na nossa escola, existe equilíbrio estático. Porém, algumas das mais célebres atuações do equilíbrio estático na nossa sociedade são, por exemplo, em pontes, como a Golden Gate Bridge, na Califórnia, que utiliza um sistema de cabos de aço interligados com a sua estrutura, para que ela possa sempre se manter estável, mesmo que haja uma grande enchente, um grande terremoto. Isso foi um grande avanço da engenharia moderna. Conseguir deixar algo tão estável a ponto de minimizar os riscos da ponte cair. Também podemos ver equilíbrio estático em brinquedos. E o mais conhecido desses casos é o famoso João Bobo, ou João Teimoso, que na maioria das vezes, quando nós batemos, na maioria não, em todas quase, que nós batemos nele, tiramos ele do estado de repouso, que é o seu estado vertical, ele tende a oscilar, fazer assim, assim, e voltar ao seu estado normal. Isso se dá porque o seu centro de gravidade é muito próximo ao chão. Portanto, quando ele for tirado do seu estado de repouso, ele vai voltar ao seu estado normal rapidamente. Também podemos ver equilíbrio estático na construção civil, como por exemplo nos guindastes, que utilizam um sistema de peso e contrapeso para trazer coisas muito pesadas do chão até em cima de altos prédios que estão sendo construídos. O guindaste, o contrapeso dele faz uma espécie de gangorra, puxando para cima o que está embaixo, com o auxílio dos cabos de aço. E é importantíssimo que um guindaste nunca puxe mais do que seu contrapeso pesa, pois caso isso aconteça vai haver uma perturbação do seu centro de massa e provavelmente o guindaste vai cair, vai ocasionar percas e até acidentes com seres humanos. Também podemos ver equilíbrio estático em balanças, como por exemplo aquelas mais antigas, e quem tem um avô ou uma avó com certeza já viu, que é aquelas que fazem assim, que quanto mais próximo for o peso das duas coisas que estão sendo pesadas, mais equilibrada vai ser a balança. Isso se dá porque o centro de massa dela é dinâmico, ou seja, o peso colocado aqui vai mexer no centro de massa de certa forma, e o peso colocado ali também. E caso sejam pesos iguais, o centro de massa estabiliza. É comum também vermos o equilíbrio estático em esportes, e o mais conhecido dos casos é o slackline, que é aquele esporte onde as pessoas sobem em cima de fitas e vão de um lado a outro em precipícios ou no mar, etc. E só é possível fazer esse esporte pois
há uma manipulação do centro de gravidade das pessoas, a ponto que elas fiquem muito equilibradas. E somente o equilíbrio proporciona que passe de um lugar para o outro. E é até comum vermos esportistas que praticam slackline com grandes cabos ou varetas de um lado ao outro, de forma que elas consigam manipular seu equilíbrio melhor. E, por outro, não menos importante, também podemos ver nas danças, como por exemplo no balé, onde a bailarina usa do seu centro de massa, fica na ponta do pé e consegue fazer os rodopios com equilíbrio graças ao seu centro de massa, que ela consegue manipular ele para que ele fique extremamente próximo e equilibrado no centro dela, assim ela não cai nem tem uma contusão e algo do tipo. Então, esses foram alguns dos exemplos de aplicações do equilíbrio estático na nossa vida cotidiana. Oi, eu me chamo Nathan Nunes e vim aqui dar a conclusão ao nosso trabalho. Como eu sei que foram diversas informações passadas em tão pouco tempo, eu decidi criar um resumo e aqui vou explanar para vocês. Começamos o assunto desse vídeo com o nosso colega Mikael. Ele que começou falando um pouco sobre a história da estática. Ele também citou a contribuição de 4 estudiosos. São eles Aristóteles, Arquimedes, Galileu e Newton. E de como as ideias de movimento e equilíbrio pensadas por eles foi de extrema importância para o que hoje se conhece sobre estática. Depois disso, meu colega Jairo fez um experimento utilizando 2 garfos e um palito. Ele conseguiu aplicar sustentação em um copo e até mesmo no próprio dedo. E aí eu te pergunto, é mágica? Claro que não, é apenas a utilização da física no nosso cotidiano. Essa física que foi explicada pelos nossos colegas Hernandes e Raquel. Eles juntos apresentaram vários conceitos básicos, como por exemplo, a diferença de equilíbrio estático para equilíbrio dinâmico, a diferença de translação e rotação, o que é torque e por aí vai. Depois obtivemos um aprofundamento com nossos colegas Luiz Henrique e o Edson, utilizando a interpretação do nosso grupo para explicar leis e conceitos sobre o fenômeno apresentado. Foi mostrado também como a força normal se anula a força-peso no movimento de translação. Foi mostrado também como nosso sistema cria um triângulo com centro de gravidade abaixo do ponto fixo para anular a rotação. E fechamos com o nosso colega Santino, que trouxe exemplos da estática no nosso cotidiano. Finalmente, entrando nos agradecimentos finais, não poderia deixar de agradecer os nossos familiares e nossos colegas que pontualmente nos ajudaram a tornar esse trabalho possível, porque por mais que pareça um trabalho simples, não foi nada fácil de ser realizado. E queremos dar um grande obrigado ao nosso mestre e professor de física do IFPE, Fernando Araújo, primeiramente por todo o acompanhamento do nosso trabalho e segundamente por todo o nosso conteúdo que foi passado nesse ano, todos os ensinamentos físicos que aprendemos neste ano que passou. Então assim queremos desejar um muito obrigado a você, Fernando. E enfim, chegou a minha hora de dar tchau. Levem por favor os ensinamentos passados nesse vídeo para a frente, porque conhecimento não é feito sem sensatez. E então, para qualquer solução na sua vida, é necessário sensatez, sabedoria e ciência. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vou dando tchau aqui pra vocês. Muito obrigado por tudo. That I used to